E hoje eu tenho que fazer um pedido pra você ficar bem confortável, porque hoje a gente vai fazer uma análise completinha do pro-shot do musical de Hamilton. O que é um pro-shot? Pro-shot é uma gravação profissional de uma peça de teatro e a gente vai analisar esta gravação que aconteceu de Hamilton, que é uma das maiores e mais influentes peças da história da Broadway. Hamilton é uma criação de Lin-Manuel Miranda e que vai contar a história de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o Alexander Hamilton, desde o início da sua vida até a sua morte. Eu quero dizer também que eu não quis entrar na parte histórica e nem das problemáticas envolvendo Hamilton, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas principalmente porque eu não teria nem propriedade, nem lugar de fala pra falar. Então eu vou analisar a obra pela obra do que eu assisti lá no meu Disney Plus. Os primeiros 5 minutos é com a música Alexander Hamilton, que já vai apresentar e contextualizar todo mundo a esse universo e vai falar literalmente a sua vida e morte. Mostra desde o parto dele, a música fala, até o momento que ele morre. A última frase é o cara confessando o crime, né, que cometeu contra ele. E aí, alguns segundos depois disso, a gente já vai conhecer esse cara e aí que a peça começa de verdade. O Hamilton chega a Nova York e a primeira pessoa que ele encontra é o Aaron Burr. E aí eles vão ter uma conversa muito interessante sobre propósito e legado. E os dois, eles são muito ambiciosos, eles querem chegar a algum lugar. O Hamilton pergunta pro Burr como ele se formou na faculdade tão rápido. E ele responde, é que era o desejo dos meus pais que faleceram. E aí o Hamilton dá uma resposta muito interessante, pois ele diz assim: Deus, como eu queria que tivesse uma guerra para que órfãos como nós pudéssemos crescer na vida. Acontece que o nosso Burrzinho fica meio assustado com esse jeito do Alexander de ser super implacável e explosivo e dá um conselho para ele e que vai reger a vida do Burr até o final da peça, que é Talk Less, Smile More. Então fale um pouco menos e sorria mais. Depois disso, do minuto 5 ao 30, a gente vai ter a apresentação de vários personagens na trama, inclusive primeiramente dos grandes amigos do Hamilton nessa primeira parte do espetáculo, que é o Hercules Mulligan, o John Lawrence e o Marquês de Lafayette. O Hercules Mulligan também tem uma classe social parecida com a do Hamilton, também planeja uma ascensão na vida. O John Lawrence tem um sonho em particular de criar o primeiro batalhão negro da história dos Estados Unidos, e o Marquês de Lafayette é um cara francês que está passeando lá nos Estados Unidos e vai ajudar muito nessa revolução que vai acontecer, e que aqui nessa primeira música a gente vai entender bastante o que é essa revolução, o porquê eles querem fazer essa revolução. Lembrando que aqui a gente está na segunda metade dos anos 1700, os Estados Unidos é uma colônia da Inglaterra, mas isso vai mudar agora, e aí a gente é apresentado a outras figuras importantes, como as irmãs Schuyler, a Eliza, a Angélica e a Peggy, que são filhas de um cara ricaço ali, amigo do grupo da Revolução, e principalmente ao George Washington, que vai ser o líder, o grande general do exército rumo aos Estados Unidos conseguir a sua libertação. O rei da Inglaterra também vai fazer pequenas participações ao longo da peça, buscando contextualizar quem tá assistindo, entender melhor o que tá acontecendo, como um narrador mesmo, mas também mostrar a posição da Inglaterra em tudo isso. As coisas começam a acontecer muito rápido aqui na peça, porque o foco central é de fato o Hamilton e a sua mente, e não as coisas que ele viveu propriamente dito, pelo menos na minha interpretação. E aí, depois que a Revolução já começa e tudo mais, o George Washington escolhe o Hamilton para ser meio que o seu braço direito ali, como seu escrivão, o que deixa o Aaron Burr morto de inveja, de raiva, mas o Hamilton, ele fica meio na dúvida se ele aceita esse cargo, porque ele queria estar no campo de batalha, ele queria liderar o seu próprio exército, mas o Washington não dá essa chance pra ele e fala pra ele, ó, você vai escrever minhas cartas a partir de agora, parceiro. Agora a gente tem um alívio nesse clima de guerra para entender um pouco mais da vida pessoal do Alexander, e aí vai ter duas músicas muito importantes, que é Helpless e Satisfied, mas que a ordem cronológica é trocada, então eu vou trocar também pra falar com vocês. Em Satisfied, a Angélica conhece o Hamilton, eles criam uma conexão e eles falam algumas coisas bem importantes que eu ainda vou dizer aqui, mas a Angélica pensa o seguinte: olha, o Hamilton, ele só quer crescer na vida, ele não tá apaixonado por mim propriamente, ele só quer o meu sobrenome, ele só quer o meu dinheiro, e a minha irmã também está gostando muito dele. Então eu vou oferecê-lo à minha irmã e pelo menos ele tá ali perto de mim e eu não me comprometo de me casar com um pobretão, mesmo eu gostando, estando apaixonada por ele. E aí nessa conversa que eles têm, quando eles estão ali nesse momento de flerte, de conexão, ele fala duas coisas. Primeiro que
Tem 1 milhão de coisas que ele ainda não fez, mas espere, mostrando também a ambição dele. Mas ele diz principalmente dele nunca estar satisfeito. E aí passa, sei lá, poucos minutos, ele diz pra Eliza, que vai se tornar a esposa dele, que ele vai se tornar o homem mais feliz do mundo se casando com ela e que vai fazer dela a mulher mais feliz do mundo. E de fato ele acredita naquilo que ele tá dizendo. Mas como ele mesmo disse, ele não é uma pessoa que fica facilmente satisfeita. Então, logo a ambição dele já vai mudar de novo, vocês vão perceber bem isso. Chega então o seu casamento e o Aaron Burr está lá, o Hamilton achou que ele nem viria, e aí eles têm uma conversa bem legal de novo falando sobre essa coisa, e o Burr diz assim, olha, eu tô apaixonado por uma mulher, mas ela é uma mulher casada do exército inimigo, então eu vou esperar, eu vou ficar aqui na minha até o momento que tudo acabar e eu conseguir resolver essa questão. Enquanto o Hamilton já acha que ele tem que fazer o contrário, ele tem que brigar pelo amor, ele tem que ir logo atrás dela, então já mostra como os dois são contrastes muito grandes e são os dois melhores personagens dessa obra. Voltamos então pra guerra. Papapá, tiroteio, o Hamilton tá louco pra desperdiçar o tiro dele e quer se tornar capitão, né? Quer liderar um exército, mas o George Washington não permite e em vez dele promove o Charles Lee, que faz um monte de cagada, um monte de gente morre por conta dele, e aí ele acaba depois disso falando um monte de merda sobre o George Washington, meio que culpando o Washington pelo que aconteceu. O Hamilton fica possesso com essa situação e junto com o John Lawrence eles vão pra um duelo contra o Charles Lee. Aliás, é o John Lawrence totalmente que vai acontecendo aqui então o primeiro duelo de 3 que vai acontecer na peça. O Lawrence acerta o Charles Lee, mas que aparentemente não chega a morrer, mas o Washington descobre essa situação e fica inconformado com o Alexander ter participado disso, né? Ter atirado em um cara meio que ali do próprio time e por isso ele meio que demite o Alexander. Go home, Alexander. Son, I need you. Call it son one more time. Go home, Alexander. Quando o Hamilton chega em casa, ele descobre que a Eliza está grávida. E aí vai ter uma das músicas que eu mais gosto de escutar, mas mais doloridas também, que é That Would Be Enough. Aspas pra falar da Philippa Soul, que na minha opinião é a melhor cantora e até a melhor atriz da peça, porque com muito pouco que ela tem de espaço, ela entrega muito, ela entrega dor, ela entrega paixão com muita intensidade, a intensidade que essa peça precisa e merece. Basicamente a conversa que rola nessa música é pro Hamilton ficar em casa porque ela está grávida. Então fique em casa, conheça o seu filho e tá tudo bem você não ser um cara rico, você não ter uma ascensão na vida. Olha, eu tô feliz com a situação, isso basta pra mim. E além disso aqui, em poucas palavras a gente vai entender por que a Eliza ama tanto o Alexander, né? Porque ela diz uma frase assim, se o nosso filho tiver um pouco do seu sorriso e uma fração da sua inteligência, então já será o suficiente, mostrando um pouco assim do porquê que ela se apaixona por ele, né? E agora vai minha primeira crítica a Hamilton, porque após essa música linda, como as coisas acontecem muito rápidas, o Lafayette vai meter um speed flow e já vão chamar o Hamilton pra voltar pro exército. Então todo o impacto que a gente teve da decisão dele ficar ou não ficar, instantaneamente assim, já vai embora, perde totalmente aquele clímax dramático. Com o Hamilton e o Lafayette, eles até fazem uma referência ao fato dos dois serem imigrantes, e aí eles dizem, né, os imigrantes resolvem, fazendo uma crítica à sociedade contemporânea americana. Os Estados Unidos acabam vencendo a revolução, a Inglaterra recua, e assim a gente tá perto do final da primeira parte. Agora é momento do Leslie Odom Jr. brilhar com Dear Theodosia, que é agora sim a minha música favorita desse espetáculo. E aí vai mostrar nessa música as novas responsabilidades que ele e o Hamilton têm, porque agora os dois são pais. Também é revelado pra gente que o John Lawrence faleceu no final da guerra e ele não vai conseguir realizar o seu sonho de libertar os escravos. Alex e Aaron Burr se formam em direito e começam a advogar e o Burr não é ruim no que faz. Acontece que o Hamilton é melhor do que ele e logo assim deslancha na carreira. O nosso herói protagonista admite que o Burr, pelo menos nisso, é melhor do que ele, bate na porta dele e fala assim, cara, me ajuda a criar
a nova Constituição dos Estados Unidos da América. E o Burr, como sempre, ele com medo, ele sem querer se comprometer, ele recusa. O Hamilton, então, correndo contra o tempo, vai e escreve 51 ensaios para a nova Constituição americana e assim acaba o primeiro ato do espetáculo. O nosso imigrante tem duas paranoias principais e que vão estar com ele ao longo de toda a peça, que é o tempo que ele tem e o seu legado. Ele sempre quer mais tempo, ele sempre está fazendo as coisas, ele não para por um minuto sequer. O Burr fala muito isso, a Eliza vai falar muito isso, mas a coisa que ele mais se preocupa na vida dele é o seu legado, o que as pessoas vão pensar dele depois que ele morrer, o que ele vai deixar de história. Fazendo uma análise então geral sobre essa parte 1, eu diria que aqui a gente tem os personagens mais carismáticos, talvez por conta da química que todo mundo tem, e acho que as músicas mais legais estão aqui também. Chegando então na parte 2, aqui alguns atores começam a interpretar outros personagens, já que os personagens originais deles não iam mais estar na trama, e agora a gente vai começar a acompanhar algumas das derrotas do protagonista. David Diggs, que era o Lafayette, passa a ser Thomas Jefferson, então a gente é contextualizado sobre quem é ele, a importância dele, e também é apresentado pra gente o seu amigo, que é o James Madison. Nessa parte a história fica bem política, eu acho até que chega a dar uma barrigada, as músicas menos legais estão aqui. A questão aqui é que Thomas Jefferson e Hamilton têm opiniões diferentes de como que tá a dívida nacional, mas o Thomas tem mais apoio do Congresso. O Washington, que é presidente dos Estados Unidos agora e parceiro, aliado ali do Alexander Hamilton, fala pra ele: ó, cara, você tem que dar um jeito aí pra você conseguir esses votos. E nesse momento a Eliza, ela vai falar com ele pra eles terem uma viagem de férias, pra ele dar uma pausa, mas ele diz que não pode, ele não tem tempo pra perder, porque ele precisa dos votos. Aqui nesse momento a gente vai ter um arco sobre a traição que o Hamilton faz e que eu acho aqui o ponto fraco da peça, porque não pelo que acontece, aliás, eu acho que é muito legal a gente ver como o nosso protagonista, que deveria ser o herói, deveria ser o mocinho da história, tem defeitos, ele tem várias camadas e comete vários erros, inclusive um erro enorme, assim, uma traição com a sua esposa que fazia tudo por ele. Mas o que eu não gosto é como isso aqui é apressado e injustificável, porque ele não tinha tempo pra nada, a questão dele o tempo todo é o tempo, o legado, e aí aparece uma mulher bonita e ele esquece tudo isso. Só que essa parte claramente tá aqui na história porque ela vai ter uma importância e muito grande pra queda do Hamilton, então tinha que estar aqui, e também porque, enfim, né, é baseado numa história real, então você tem que contar, enfim. Agora o nosso Lin-Manuel Miranda vai usar o que aprendeu com o Aaron Burr lá no comecinho da peça, Talk Less, Smile More. E talvez dando sorrisos e apertos de mão, ele chega a um acordo com o Thomas Jefferson e o James Madison para que ele consiga que o plano dele de quitação de dívida seja executado. E tudo isso é revelado pra gente durante a música The Room Where It Happens, uma música interpretada na maior parte pelo Leslie Odom Jr., né, o ator do Aaron Burr, e que também é uma música muito boa. E aqui é o momento da virada de chave do Aaron Burr, porque ele quer estar na sala onde as coisas acontecem. Ele cansou de esperar e agora ele vai pra ativa definitivamente. A primeira coisa que ele vai fazer é pegar a cadeira no Congresso que pertencia ao pai das Skylers, e aí vai surgir mais faísca entre ele e o Alexander. Agora o Thomas Jefferson anuncia que vai concorrer à presidência da República e o Washington diz pro Hamilton que não vai concorrer, então a casa dele cai completamente porque todo o apoio que ele tinha, tudo que ele tinha era muito escorado na figura do George Washington, que era o líder unânime assim dos Estados Unidos. Então ele saindo, ele não concorrendo mais e dando a chance a um novo poder, o Hamilton ficaria meio perdido. Quem ganha a corrida presidencial é John Adams, que tinha sido citado apenas uma única outra vez na peça, e aí ele tem sérios conflitos com o Hamilton, que faz o Hamilton perder os cargos que ele tinha, ele é demitido, mas ele ainda tem uma influência muito grande. Só que nesse momento, o Aaron Burr, James Madison e Thomas Jefferson acabam se reunindo ali, eles acabam fazendo uma aliança para tentar descobrir algum podre do Alexander. E eles descobrem a parada envolvendo os cheques que o Hamilton mandava pro marido da moça que ele ficava enquanto a Eliza estava de férias. Só que é muito simples, ele revela pros inimigos dele a questão e fala: olha, eu não fui corrupto, eu não usei nada do dinheiro público, todo esse dinheiro aqui é meu. Só que vocês têm que prometer pra mim que vocês não vão contar que eu traí minha esposa. E eles falam assim: não, beleza, não vai contar nada. Só que o Aaron Burr dá uma flertada ali, que ele fica meio com medo
da verdade à tona. Hurricane é a música que pra mim mais revela quem é Alexander Hamilton por dentro. Aqui nessa música a gente tem um pouco mais da história dele, e aí nessa música ele chega à conclusão: olha, tudo que eu conquistei escrevendo, eu conquistei falando as coisas ativamente, então agora eu vou tomar essa decisão de novo, mas que na verdade é precipitado, né? Se ele fosse mais do jeito do Aaron Burr de ficar quietinho, tinha dado mais certo, e aí ele decide anunciar publicamente o caso que ele teve com essa mulher. Se tava chato, a partir daqui volta a ser obra-prima, a parada de primeira qualidade, tensão aos milhões. Quando ele toma a decisão de tornar público o seu caso extraconjugal, isso acaba tendo duas reações. Uma é que ele não tem mais chance de ser presidente dos Estados Unidos, porque ele não tem mais o apoio. E a outra é que isso vai destruir completamente o seu casamento com a Eliza. Então por que ele toma essa decisão? Pensando no legado dele, que seria pior pro legado dele depois de tudo que ele construiu, um caso de corrupção. Então, pra não surgir um murmurinho disso, ele já quis revelar logo a verdade. Philippa Soul interpreta Burn, na minha opinião, a melhor música da segunda parte do espetáculo, e que é muito triste, onde a Eliza diz que agora ela não vai mais fazer parte da narrativa, ela não vai mais fazer parte dessa história, desse legado do Hamilton. E aí aqui tem umas frases muito interessantes, eu separei uma em específico. A Angélica diz o seguinte em uma carta para a Eliza: casou-se com um Ícaro que voou muito perto do céu. Então eu fui pesquisar a história de Ícaro, e a história de Ícaro é de um arquiteto na história da mitologia grega e que tinha o sonho de voar. Ele consegue ali, com algumas penas de alguns animais, fazer um artifício que de fato voava. Ele começa então a voar e ele não para mais, ele não quer descer, ele quer ir mais alto, até que ele chega muito perto do sol. As suas asas começam a derreter e ele cai no mar Egeu, se afogando e morrendo. O paralelo com o Hamilton é óbvio, né? É um cara inteligentíssimo, quase um gênio, mas que não soube a hora de parar e indo atrás de coisas, ele teve o seu pior. Outra frase muito foda, ela diz assim: você é paranoico em cada parágrafo com a forma como é visto. E é aquilo que eu falei, né? Do legado dele, isso tá presente o tempo todo na peça, e por isso eu acho o Hamilton tão genial no geral. Porque afinal de contas não é sobre a história, e sim sobre a interpretação deste cara sobre a história e sobre o legado pessoal dele. Então no fim das contas eu acho o Hamilton muito, mas muito íntimo. O filho do Hamilton, Philip, interpretado pelo Anthony Ramos, está com os seus 19 anos. A trama diz que ele é inteligente, mas eu acho ele bem subaproveitado naquilo de ter pressa pra contar tudo. Daí um cara X fala mal do pai dele, ele fica bravíssimo e chama o cara pra um duelo. Então nesse duelo o Hamilton aconselha o seu filho a não atirar, apontar a sua arma pra cima, e se o cara for um cara honrado, ele vai fazer o mesmo, e assim ele não teria o peso de matar uma pessoa com ele. Acontece que o cara não era nada honrado, e enquanto eles estão fazendo a contagem de 1 a 10, no 7 o cara já atira, atingindo a costela do Philip, e depois a bala parando no seu braço. Caralho, decorei, filho, decorei! Então o primeiro filho de Eliza Skyler falece em seus braços, e ela dá um grito absurdo, uma das cenas mais tristes que eu já assisti na minha vida. Sempre que eu tô revendo o musical, eu parto dessa parte, não quero ver, eu pulo. Nesse momento, finalmente, o nosso protagonista descansa, e a música It's Quiet Uptown vai falar bem isso, pois a família se muda pro interior, e aí que vai contar todo o drama que ele tá sofrendo a partir de agora. Ele começa a andar nas ruas falando sozinho, e aqui ele tem o perdão da sua mulher. Agora na reta final, a briga presidencial começa de novo, e o embate é entre o Thomas Jefferson e o Aaron Burr. A estratégia do Burr é falar mal do seu concorrente abertamente, porém ser muito legal, ser muito próximo do seu eleitorado. O que pode dar errado nesse plano é o Ham, que ainda tem uma influência muito grande, mas ele não tá nem aí, ele tá lá no interior pensando no filho dele ainda. O Burr vai pedir o apoio do Hamilton então, e aí eles têm uma conversa muito legal depois de tudo que eles viveram ao longo da peça, em que o Hamilton fala assim: cara, você faria de tudo pra alcançar o seu objetivo, né? Ele responde: sim, e eu aprendi isso com você.
E de fato, aqui a gente vê como os dois aprenderam muito com o jeito um do outro, sabe? Mesmo eles se odiando. O BO começa agora, porque empatou e vai ser decidido pelos delegados. O Hamilton declara o seu apoio em Thomas Jefferson com o seguinte argumento: eu, ao longo da minha vida, briguei com o Thomas Jefferson 200 milhões de vezes, mas ele acredita em alguma coisa. Enquanto o Aaron Burr, ele só quer poder, ele não acredita em nada. Agora, meu parceiro, o Burr virou bicho, e se antes ele sorria mais, agora ele não dá um sorriso no bagulho e ele convida o Hamilton para um duelo. O contexto do duelo é o seguinte: por décadas Alexander foi o principal adversário, foi a pedra no sapato do Burr, porque nunca poderia caber no mesmo espaço duas pessoas tão inteligentes com o ego tão grande. E aí, nesse momento, o Hamilton podia ter dado a consagração máxima pro Burr, mas ele não quis fazer isso. A batalha, o duelo entre os dois vai acontecer no local onde o Philip morreu, mas o Burr não sabia disso na época. E outra coisa interessante também que ele fala na música é que o Hamilton tava de óculos. Então assim, ele tava indo pra atirar, porque senão ele não ia estar tão preocupado assim, né? Pelo menos foi isso que passou na cabeça do Burr. O Alexander, por outro lado, não sabe muito bem o que fazer, mas talvez o lado da perda do filho dele, o peso que ele já tá carregando na vida dele seja tanto que ele decide apontar pra cima enquanto o Burr atira. Imediatamente o Aaron se arrepende do que ele fez, mas já era tarde demais e o Alexander Hamilton falece nos braços de Angélica e Eliza. Agora vários personagens vão entrar em cena para falar sobre os feitos em vida desse cara e por fim entra a Eliza contando mais de tudo que ela fez depois que ele morreu. Ela se coloca de volta na narrativa em busca das paranoias do marido, tempo e legado. Vive mais 50 anos e faz de tudo para que a memória dele seja lembrada. Ela conversa com cada um dos soldados que lutou com ele na guerra. Ela reúne fundos para fazer uma estátua do George Washington. E principalmente, ela cria o primeiro orfanato particular de Nova York. Eliza começa a viver pelo seu marido depois que ele morre. E assim, ele tem o seu legado. O que hoje em dia, quando você vai no lugar onde eles estão enterrados, você vê que o Hamilton tem um túmulo enorme, gigantesco, quase um monumento. Enquanto a esposa dele tem um quadradinho assim do lado, escrito Eliza, esposa do Hamilton. Zephany, a peça se encerra assim, eu considerando a maior obra e melhor obra já feita na história, considerando qualquer arte, videogame, animação, anime, filme, série, qualquer coisa, Hamilton é melhor. Nada bate de frente com seus momentos fortes. E pra finalizar esse vídeo eu queria dizer outros pontos positivos e negativos de Hamilton, mas que eu não consegui encaixar no roteiro. Eu amo a direção do Prochot, eles sempre escolhem o ângulo certo para dar muita mais profundidade aos atores. Amo como as músicas e as frases relevantes vão voltando ao longo do espetáculo, fazendo a gente ter uma sensação de que na verdade é tudo uma grande música de 2 horas e meia. O musical ele é todo em hip hop e o Aaron Burr é um dos únicos personagens que quase nunca canta nesse ritmo musical. Acho que principalmente por ele ser muito diferente do Hamilton, porque pra quem não sabe, o Lin-Manuel Miranda quando pensou em fazer esse musical foi porque ele leu uma biografia do Alexander, ele disse assim, cara, ele é muito do hip hop. E quem não é muito do hip hop é a pessoa mais oposta dele em vida, e talvez por isso ele cante músicas em estilos diferentes. Ponto negativo, as coisas são muito rápidas, é uma história muito grande, muito complexa, em muito pouco tempo. Se fosse pra fazer um filme de Hamilton, certamente esse filme teria que ser uma trilogia. Isso não é um problema exatamente da peça, mas nos documentários que fizeram sobre a peça depois, nas rodas de conversa, bate-papos que eu assisti tudo, sempre as mulheres são vistas como muito fortes e tal, mas a posição de força delas está sempre associada a um homem perto. A gente nunca viu feitos delas por, sei lá, vontade própria mesmo. E o último ponto negativo é que apenas o Aaron Burr e o Alexander Hamilton são de fato os personagens profundos, o que eu acho que tá tudo bem, principalmente considerando a questão do tempo, mas eu queria mais assim dos outros. Bom, gente, é isso. Esse é um dos vídeos mais legais que eu já fiz. Foi bem difícil, mas valeu a pena, foi muito bom botar tudo isso pra fora que eu sempre quis falar. E lógico, os comentários estão livres pra vocês falarem o que quiser. Eu vou adorar conversar com vocês sobre o Hamilton, que eu amo tanto, sou apaixonado.